Olá, boa noite. Eu sou a Jussane. Tô gravando esse vídeo porque infelizmente amanhã eu não vou poder estar presente na live, né? Que foi o combinado com a professora Irene Gaeta. Sinto muito, né? Gostaria muito de estar estabelecendo esse diálogo com todos, um assunto muito precioso para mim, né? Eu sou psiquiatra, trabalho com idoso desde há uns 15 anos. Sou psicogeriatra, quer dizer, um psiquiatra com uma área de formação em atendimento ao idoso. E sou analista junguiana, com uma primeira etapa de estudos pelo Instituto Junguiano de São Paulo e uma segunda etapa de formação pelo Instituto Junguiano de Brasília. O assunto, né, que eu propus, conversando brevemente com a Irene, que foi minha professora durante o meu período de formação, foi a respeito do esmaecimento do ego no envelhecimento relacionado às demências. Então, esse tema, ele já começa com algumas questões aí que eu acho que a gente tem que pensar. Primeiro, o ego como centro, né, organizador da consciência, né, um centro que gerencia a consciência, uma instância da psique que se relaciona com a realidade. E aí, trazendo um pouco para, talvez até para a psiquiatria mesmo, o ego como essa avaliação a respeito do nosso lugar do mundo, né? Então, o ego ele é formado do ponto de vista mais cognitivo daquilo que representa a memória, o senso do eu, né? Quem sou eu, onde estou, o que eu faço, como eu me constituo pessoa no mundo, quem são as minhas relações, quais são os meus interesses, o que me motiva, como que eu planejo o meu dia, como que eu me organizo para fazer as minhas atividades. Tudo isso são funções do ego. E quando a gente fala de função do ego, a gente está falando de estar no mundo, de certa forma, com uma consciência de quem sou e o que eu faço. Então, quando você tem uma pessoa que num processo de envelhecimento tem um esmaecimento dessas funções, a gente pode encontrar isso nos processos patológicos relacionados ao envelhecimento. A gente não pode achar que envelhecer é vivenciar uma fragilidade egóica do ponto de vista de se desaperceber de si, né? Deixar de se perceber sendo quem é não faz parte do processo natural do envelhecimento, né? Isso acontece em processos patológicos. Há outras situações, né, psiquiátricas que também vão ter esse tipo de sintoma, a gente pode pensar, né? Mas o que eu quero propor, e aí a gente vai ter uma oportunidade para conversar a respeito, é que há dentro desse processo uma certa percepção, uma certa noção pela própria pessoa que experimenta isso, de que algo diferente está acontecendo com ele, né? De que algo diferente está sendo vivenciado. Então é estranho porque a própria instância que consegue se perceber sendo quem se é, começa a se estranhar. E isso não necessariamente num movimento constante, sustentado ou progressivo, linearmente progressivo. Então você pode, por exemplo, ter certos assuntos para os quais essa pessoa vai preservar muita consciência, né? Assuntos já muito fortemente guardados, gravados, registrados, assuntos que
afetivamente geram mais interesse. E esses assuntos, inclusive, eles podem mascarar os processos de esmaecimento egóico. Então, o que a gente precisa observar é que, às vezes, a pessoa, né, o idoso que está entrando no processo de perda cognitiva, ele vai contar histórias a respeito de si, ou a respeito daquilo que ele considera que seja a sua identidade, com muita frequência e com muito detalhe, né? Isso é interessante porque é como se a pessoa fizesse um esforço, não totalmente intencional, mas um esforço quase acidental, de resgatar e sustentar aquilo que ela é. Então é como se eu, para me lembrar quem sou eu precisasse ficar continuamente, a partir da relação com o outro, a partir de uma conversa com o outro, a partir de uma experiência com o outro, contando para o outro sobre quem eu sou, o que eu fiz, quais são as minhas relações, quais são as pessoas, né, da minha estima, o que eu gosto, que tipo de literatura me atrai, que tipo de filme eu gostei. Então, esse reviver a si mesmo, ele pode ser um sinal da busca, que eu não consideraria consciente, desse ego se sustentar numa relação possível consigo mesmo. E aí eu vou trazer brevemente, mas eu espero que a gente tenha a oportunidade de conversar um pouco mais sobre isso, experiências, por exemplo, de paciente que chega e começa, né, no autorrelato, né, dizer quem é e tal, e de repente ele diz: mas eu não sou mais o mesmo, né? Eu, às vezes, já não sei quem eu era. Eu, às vezes, já não sei quem eu sou. E essa fala é uma fala arriscada, né? Porque a gente, em processo de evolução psíquica, não sei se a gente pode usar essa expressão, mas talvez de expansão psíquica, né? No próximo processo natural da vida, muitas vezes a gente vai dizer assim: nossa, eu não sou mais a mesma pessoa, né? Seja num estranhamento, porque de alguma forma perdeu intimidade relacional consigo, seja no estranhamento no sentido de que eu revi certas características e agora eu me vejo diferente, mas um diferente satisfatório. Não é a mesma experiência vivida por uma pessoa que passa por um processo de envelhecimento onde há perda cognitiva. Estranhar a si mesmo é estranhar-se por não ter mais esse ego que gerencia essa percepção do meu lugar no mundo, né? É difícil descrever teoricamente, porque talvez a gente perde a fidedignidade da experiência, né? Mas é interessante a gente estabelecer esse diálogo, porque nós precisamos nos capacitar para ouvir a sutileza dessas duas diferenças, né? Quando eu digo eu não sou mais a mesma pessoa, e eu estou falando do ponto de vista de processo psíquico de expansão de si, eu não sou mais a mesma pessoa, mas eu sei quem eu era e de alguma forma eu tenho indícios de quem eu sou. Quando eu estranho a mim mesma por uma dificuldade de me perceber quem eu sou, ou de ter me perdido de quem eu sou, isso tem uma angústia muito grande. Não uma angústia egóica, mas uma angústia por não ter esse ego tão organizado a ponto de saber quem é.
Então eu vou deixar esse recadinho, tá? Eu espero que em breve a gente possa continuar essa conversa. Eu espero que as pessoas que estejam lá tenham questões para a gente estabelecer um diálogo bem rico. Eu precisei não estar presente na live essa semana por uma questão familiar, por uma questão relacionada a algo que todos nós estamos vivendo, que é a questão do Covid. Eu moro em Brasília, hoje eu tô numa cidadezinha chamada Paraíso, em Tocantins, e tô indo pra fazenda para encontrar meu pai, que tá precisando de cuidados. Meu pai é um idoso, que ainda tem um ego preservado, né? Mas que fica muito vulnerável, né? Em situações de adoecimento, em situações de risco, né? Então eu tô indo para lá, então a gente precisou realmente fazer isso de uma forma não muito planejada, mas espero em breve estar com vocês e continuar esse papo importante, agradável e muito desafiador do ego e o envelhecimento patológico. Um beijo a todos, eu espero que não demore para que a gente continue essa conversa. Um beijo, Irene, agradeço o convite, agradeço o cuidado, né, de me pedir para fazer esse vídeo, para que a gente não deixe, né, na mão quem já tinha se planejado a estar presente e que em breve a gente continue falando um pouco mais do que é uma percepção, né, junguiana sobre a questão do envelhecimento e da percepção de processos sutis de perda cognitiva. Um abraço, até breve.